Olá, meu cubo, como vocês estão? Boas e bonitas? Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E eu quero te convidar desde já a se inscrever, dar o seu like, a compartilhar e também a deixar aqui o seu comentário. Isso é muito importante pra gente. Nos últimos dias eu fiz uma enquete no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, tá aqui o meu @, não deixa de me seguir lá. E eu perguntei para o pessoal lá nos stories quais eram os temas que eles gostariam de ouvir aqui no M ao Cubo. E surgiram assim, gente, temas muito interessantes. Então eu quero trazer aqui esse vídeo respondendo e dando valor a esses comentários, porque a opinião de vocês é muito importante. Esse canal é para você, menina, moça e mulher. E o assunto de hoje é casamento. Vocês pediram e eu estou aqui para falar. Nós vamos ao top 5. 5 coisas que você precisa saber antes de se casar. Para quem é esse vídeo? Para você que tem vontade de se casar algum dia, para você que já namora e está planejando o casamento, está aí nessa fase de noivado, e para você que acabou de casar, recém-casados, esse vídeo também é para você. Mas Isabela, eu já sou casada há muitos anos. Você também pode assistir esse vídeo e no final deixar o seu comentário, concordando ou trazendo outras contribuições para esse assunto. Então vamos lá? Top 1! Casamento não é conto de fadas. Nos filmes a gente vê que o casal tem toda aquela dificuldade para estar juntos e quando eles estão juntos, tem a famosa frase: e foram felizes para sempre. Isso no caso dos contos. Em outros filmes eles se casam e o filme acaba. E a vida real ninguém mostra, Brasil. Mas eu tô aqui para te contar que casamento não é conto de fadas. Todo relacionamento é cheio de desafios. Pensa no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com pessoas que têm intimidade com você. Existe desafio, vocês não concordam o tempo todo um com o outro. Existem momentos em que há algumas divergências e tá tudo bem, gente. Relacionamento é isso. A não ser que vocês estejam num relacionamento abusivo ou num relacionamento onde você não tem uma voz, isso é completamente errado. O relacionamento é uma troca de opiniões, de valores, é uma mistura de culturas e isso tudo, gente, gera às vezes um embaraçozinho. Mas não pula do barco, não. Enfrente esse período de adaptação, enfrente esse desafio de viver a dois, porque isso vai ter o resto da vida. Eu conheço casais que estão casados há muitos anos e até hoje existem algumas coisas que às vezes ainda geram desavenças, mas que no final o importante é isso, eles conseguem chegar a um consenso com maturidade, sabe? Então, casamento não é conto de fadas, ok? Expectativa, realidade. Existe o ideal e existe o real. Eu lembro que quando eu casei, eu tinha uma pastinha de cartas que eu tinha escrito pro Silas, sem nem conhecê-lo. E eu fiz aquela pasta, gente, a minha vida inteira, esperando o dia que eu entregaria essas cartas pro meu esposo, a pessoa por quem eu esperei, né? E aí, depois, quando a gente fez, acho que 1 ano de casado, eu falei: amor, eu tenho uma surpresa maravilhosa pra você. Qual era a minha expectativa? Que ele ia saltar de alegria, que ele ia chorar, que ele ia falar: o que você escreveu essas cartas? E você nem me conhecia. Nossa, meu Deus, eu vou ler todas agora. É o que eu faria. Quando eu entreguei, eu vi que ele não achou assim: uau, oh, que legal. Ele gostou, ele ficou feliz. E até hoje, gente, ele não leu todas as cartas. Pois é, expectativa e realidade. E eu lembro que quando isso aconteceu, logo no início do casamento, né? O primeiro ano, aquela lua de mel, eu fiquei arrasada. Eu me senti muito frustrada e falei: nossa, eu escrevi essas cartas a minha vida inteira e ele não deu a mínima. Eu fiquei muito, muito frustrada. E vira e mexe, jogava isso na cara dele, sabe? Assim, nossa, pois é, né? Jogar fora essas cartas. Isso foi uma perda de tempo. Nossa, até a Priscila, minha amiga, já leu todas essas cartas, você não leu. Enfim, eu ficava jogando umas indiretas até eu entender que o Silas é diferente de mim e que isso não desabilita o fato dele ser o homem de Deus pra minha vida, o homem que eu amo e que eu tenho construído uma história junto. A gente tem que parar de se apegar às nossas idealizações. Nós idealizamos demais e nós colocamos um fardo pesado de que o outro tem que corresponder exatamente àquilo que eu acredito, àquilo que eu desejo. O Silas, gente, ele transborda em coisas que eu nem imaginava. E aí eu vou descartar o meu casamento por uma coisa dessas?
Gente, por favor, né? Mas são processos de amadurecimento que a gente vai aprendendo, sabe? A entender o outro, a respeitar as diferenças e a se tocar de que isso inclui não ser um conto de fadas. Porque no conto de fadas tudo é perfeito e na vida real não é perfeito. Na vida real a gente aprende a valorizar o que tem e não o que falta. Então, vamos tirar essa coisa da cabeça, tá? Chega de idealizações. Top 2. Seu cônjuge não tem bola de cristal, então você vai precisar verbalizar. Sabe, a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente espera que o outro faça. E não é bem assim. Eu lembro que quando a gente casou, a gente teve uma pequena discussão e eu fiquei muito chateada. E quando a gente casou e a gente tinha alguma discussão, eu perdi o sono. Hoje não, hoje a gente já melhorou, já. Eu acho que o casamento são etapas. A gente vai não sobrevivendo, não, fica até feio, né? A gente sobrevive, parece que é uma coisa assim, mas não é, a gente vai amadurecendo, a gente vai se conhecendo e coisas que você fazia, vocês vão ver, no início do casamento, daqui a uns anos você não vai fazer. Mas eu tenho que te contar que no início eu fiz, tá? Eu tô rodeando pra te falar isso. Eu lembro que a gente teve uma discussão e eu não consegui dormir, eu perdi o sono. E eu comecei a chorar, e aí eu vim pra sala, né, onde eu gravo os vídeos aqui, sala de televisão, e eu comecei a chorar. Chorando, ridícula. E a minha expectativa, olha essas palavras, como expectativa é uma coisa perigosa. Na minha bola de cristal, eu queria que o Silas me ouvisse chorar, que ele se sentisse constrangido, que ele viesse aqui, me abraçasse, me pedisse perdão, me carregasse de volta pra cama. Não foi isso que aconteceu. Quem conhece meu marido sabe que ele dorme igualzinho uma pedra. Ele dorme mais que pedra, gente. Acho que se deixar, Silas hiberna, porque ele sempre tá cansado, coitado. A rotina dele é bem punk. E aí o Silas viu que eu saí, mas não deu nem tempo de ele levantar, ele dormiu. Gente, ele desligou. E eu fiquei aqui, gente, eu devo ter ficado mais de uma hora chorando e falei, ele não vai vir aqui. Não é possível que ele tá dormindo depois dessa discussão. Quer saber? Eu vou dormir no sofá. E aí, gente, eu deitei no sofá. E aí tava frio, eu não cobri, eu falei, ele vai vir aqui, porque ele vai ver que ele vai sentir falta de mim naquela cama, e ele vai trazer uma coberta, então ele vai falar pra eu ir pra cama. Gente, o Silas tava dormindo, tava em Nárnia. Resumindo a ópera, eu cochilei, acordei depois de um tempinho, vi que eu tava sendo ridícula, que o Silas não ia aparecer e deitei na cama. E no outro dia eu fiquei super ressentida e tal, e aí a gente conversou. E quando eu acordei, né, e a gente conversou, eu falei, gente, como eu fui ridícula. Nossa, eu senti tanta vergonha alheia, só te contar, você deve ter sentido. Mas por que eu tô contando isso? Porque no início do casamento a gente comete esses erros, sabe? A gente quer que o outro reaja, que o outro tenha atitudes que a gente espera que ele tenha, a gente quer que ele adivinhe o que a gente tá sentindo, o que a gente quer. E se você não verbalizar, vai dar tudo errado. O que eu tinha que ter feito? Não, vamos conversar agora, eu tô chateada, ainda que eu chorasse falando com ele, ou então eu deveria ter me acalmado e falado, Isabela, você tá meio turbilhão, espera a raiva passar, a gente precisa falar com calma as coisas, sabe? Porque senão às vezes você cria aquele clima e nós somos responsáveis pelas coisas que nós falamos, palavras são flechas e elas não voltam, então cuidado com o que você fala de cabeça quente, espera esfriar a cabeça. Certa vez eu ouvi num casamento, uma palavra linda, que marcou a minha vida. E isso tá lá em Provérbios 30, do 18 ao 19, as referências bíblicas, mas eu vou trazer não só a referência, eu quero comentar com vocês o que o pastor Telmo Martinello comentou a respeito dessa referência de Provérbios. Ele falou o seguinte, vai ter dias que um dos cônjuges vai ser como uma águia, querendo voar, e o outro vai ter que ser céu, ele vai ter esse papel de ser céu e permitir que o outro voe. Há dias que nós estaremos como uma cobra, cheia de veneno, afiada, e o nosso cônjuge vai precisar ser pedra. Só que na vida real, às vezes os dois tá cobra, às vezes os dois tá pedra, e aí que entra o desafio da vida a dois. E há dias em que nós vamos ser como um navio pesado, e nós vamos precisar que o outro seja como o mar, que vai empurrando esse navio, ajudando ele a suportar as cargas e a cumprir aquilo que ele precisa realizar. Então há dias que a gente vai ser assim, então a gente precisa no relacionamento ter essa flexibilidade. Leva tempo, não exija ser maduro assim. Tenha paciência com seu cônjuge, tenha com você também. Você vai se lembrar disso nos primeiros meses do seu casamento. Top 3.
ouça mais, fale menos. E se tiver que falar, fale com Deus. Tudo que eu precisei resolver com Silas, que eu tive êxito, foi porque eu orei, gente. Isso é uma coisa assim muito real. Sempre que eu orei a respeito de uma coisa que me incomodava no Silas, ou que me incomodava no casamento, falava, isso não tá legal, não tô gostando disso, isso tá me trazendo... Eu orava e, gente, as coisas se resolviam. Só que a gente esquece, a gente começa a falar. E aí, à medida que eu comecei a falar, começou a virar problema. Porque às vezes a gente fala demais, e a gente fala sem organizar a mente. E aí a gente, sabe, eu sei que é natural a gente não querer organizar a mente. Eu, por exemplo, eu descobri que eu organizo a minha mente falando. Então, nisso eu falo muita abobrinha. Mas o Silas tem aprendido também a me ler. Ele fala, você precisa falar. Só que tem dia que eu não tenho tanta estrutura. Aí eu falo, aí ele, aí aquela calma em pessoa, aquela tranquilidade vira um leão. Então eu tô tentando aprender a ficar mais calado e voltar a orar ao invés de ficar falando. E a ouvir mais. Esses dias a gente teve uma experiência muito legal. Ele não percebeu, mas foi muito importante pra mim. Nós estávamos, né, dentro do carro, ele estava dirigindo e a gente tinha tido um pequeno desentendimento, né? E aí eu ouvi a opinião dele. E aí quando eu ia retrucar, eu falei, eu não vou falar nada. E o fato de eu ter ficado calada fez ele falar mais. Só que aí ele foi falando e eu não interrompi, eu deixei ele falar, eu só ouvi. E eu vi que naquele momento ele precisava ser ouvido. E ele falou tudo que ele queria e ao mesmo tempo ele chegou à conclusão de que ele estava errado numa coisa, mas que ele não tinha gostado de outra e ficou tudo em paz. E eu nem precisei abrir a boca. Então fale menos, sabe? Essa dica é de ouro. Se você conseguir guardar sua língua, gente do céu, meu Deus, a Bíblia fala que é mais fácil domar um bicho do que domar a língua. Mas Deus vai ajudar a gente a guardar e fechar a matraca. Top 4. Se você não consegue ser perfeito, seja ao menos quebrantado, seja humilde. Nós precisamos dessa atitude no casamento. Certa vez eu ouvi que o maduro cai primeiro. Então, num desentendimento, numa briga, sabe? Teve algum probleminha ali, por favor, seja o primeiro a pedir desculpa. O mais inteligente vai lá e conserta as coisas primeiro. Peça perdão, mesmo quando você não estiver errado. Isso às vezes é humildade. Prefira a paz, sabe? Outra coisa que eu amo dizer, eu prefiro ter paz do que ter razão. A gente às vezes fica numa queda de braço e, poxa, você quer viver em paz, pra que você vai ficar tentando provar o tempo todo que você tá certo, que a sua perspectiva é a certa, de que sua opinião é a certa? Um dia desses eu falei com o Silas um assunto e ele ouviu e falou, eu não concordo. E aí na minha cabeça ele não tinha entendido. E aí um dia a gente saiu para um jantar a dois, aquela coisa mais romântica, e eu trouxe o assunto à tona. E azedou todo o passeio. E o Silas falou, amor, eu entendi o que você falou, não precisa ficar falando, isso não vai me fazer entender. Eu já entendi, eu só não concordo. E aí foi o momento de eu ser humilde e pedir perdão por estar insistindo numa coisa que ele pensava diferente. E às vezes humildade tem a ver com isso, de você permitir que o outro tenha a opinião dele e tá tudo bem. Eu quero é que você tenha essas coisas esclarecidas na sua cabeça. Porque a gente, quando pensa em casamento, a gente fala, não, comigo vai ser tudo perfeito. Gente, eu nunca tive uma discussão com o Silas no tempo de namoro. Nosso namoro foi o namoro mais perfeito, mais em paz que você imaginar. A gente nunca se desentendia por nada. Mas o casamento, ele traz uma proximidade. E como eu sempre digo, de perto a gente não é tão bonito assim. A gente tem defeitos, a gente tem qualidade. Relacionamento é o desafio, onde você se dispõe a servir o outro, a aprender com o outro e a também crescer nessa troca. É estar juntos numa mesma missão. Não é isso de que atrás de um homem, de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, ou à frente de um homem tem sempre uma grande mulher, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Vocês estarão juntos tentando fazer dar certo, com essa perspectiva. Amor, gente, amor é decisão. A gente casa com aquele fogo, com aquela paixão, com aquele negócio. Mas uma hora as coisas vão dando uma acalmada. E a gente precisa sim manter o fervo, né, do início. Mas é natural que a gente se acostume. Não tô falando que você tem que deixar seu casamento cair numa rotina. Mas aquilo que era novidade começa a se tornar uma coisa do dia a dia. E mesmo sem aquela paixão fervorosa, a gente tem que decidir ficar.
Eu vejo que alguns casais, eles vivem intensamente essa fase da paixão e quando chega o momento em que o que sobra é a realidade, onde você enxerga o outro como de fato ele é, tem pessoas que pulam fora. E existem especialistas que falam que existem pessoas que vivem assim, entram no relacionamento, vivem aquela coisa do começo, e aí quando chega nessa fase de desafios, de amadurecimento que vai promover, vai provocar um crescimento, elas pulam fora. E aí começam outro relacionamento, vão até essa fase, pulam fora. Hoje a gente vê pessoas que casam várias vezes e elas nunca vão ter esse amadurecimento de viver a dois. Elas nunca vão desfrutar de uma cumplicidade. Top 5. Casamento é pra vida toda. Eu sei que a gente tá vivendo numa sociedade onde as coisas são descartáveis, não serve mais. Tem até a ver com o que eu estava falando anteriormente. A gente troca, mas a gente entra pra fazer dar certo. Então, se você ainda não casou, tome cuidado com a pessoa com quem você vai se casar. Tenha esse zelo, sabe? Eu repito, tenha essa atenção aos sinais, a aprovação de seus pais, o comentário dos seus amigos. Existem sinalizadores, lembra disso. Faça uma boa escolha, busque a direção de Deus. Eu não acredito que existem pessoas perfeitas, ideais umas para as outras, porque pode acontecer, né, poxa, se alguém casar errado, aí avacalhou toda a cadeia. Mas eu acredito que Deus tem o melhor para você, que Ele te conhece. A gente precisa ter essa fé de acreditar que Deus tem o melhor pra gente e que Ele une propósitos. Então, eu acredito que é assim, existe uma pessoa que tem a ver com aquilo que Deus tem pra sua vida, que tem a ver com seus sonhos, com suas idealizações, não idealizações, cuidado com essa palavra, mas com seus ideais, né, de vida, suas perspectivas, seus sonhos. É uma pessoa que agrega, com certeza vai ser uma bênção e vai somar. Agora, existem pessoas que não tem nada a ver com a gente insiste, não, os opostos se atraem e não sei o quê, e aí se mete numa encrenca danada. Então lembra, casamento é pra vida toda, que Deus uniu, o homem não separa. Claro que existem fatores que podem ser determinantes, a gente vê casais que, né, às vezes o cônjuge tem problemas psicológicos e a vida daquela pessoa está em risco no sentido de até sofrer um homicídio, a pessoa até ser morta. Isso não é legal, né? A pessoa continuar dentro desse relacionamento. Traições, né? Às vezes existem pessoas que pro casamento dar certo, os dois têm que querer, não adianta um só querer. Claro que eu creio que Deus é um Deus restaurador. Eu conheço casais que passaram por traições e houve perdão e o casamento nunca mais foi o mesmo, houve uma restauração, mas é algo muito delicado e muito pessoal. Mas a ideia é, faça uma boa escolha. Se você já casou, não pula do barco não, fica firme e lembrem-se sempre, casamento bom é casamento a três. E eu não tô falando de poliamor, de poligamia, estou falando de você, seu cônjuge e Jesus. Isso dá certo, gente. E aí, pra fechar esse vídeo, eu quero te dizer que casamento é bênção de Deus, que Deus é interessado em casamento, porque casamento é formação de família. Deus é um Deus de famílias. Ele tem o melhor pra nós. Quando Deus criou o homem, Ele falou, olha, não é bom que ele viva só, eu vou lhe fazer uma auxiliadora, sabe? Alguém idônea, que vai ser osso dos seus ossos, carne da sua carne. E Deus nos deu esse presente, o matrimônio. Então, que ele seja puro, sabe? Que ele seja santo, sem promiscuidade, cuide do seu jardim, que seja um relacionamento, sabe? Que não vai ser perfeito, porque não existe coisa perfeita, né? Nessa terra a gente é super imperfeito, duas pessoas imperfeitas. Mas que vocês se esmerem em fazer a parte de vocês. Busquem ajuda, peçam conselhos, procurem casais experientes, sabe? Nada é novo debaixo do sol, a Bíblia fala disso. Tudo é um repeteco. É engraçado isso, né? Então ouça conselhos de pessoas confiáveis, que têm uma história, sabe? Quando eu peço conselho pra alguém, eu sempre miro, essa pessoa tem um casamento legal? Nossa, essa pessoa me inspira. Como que ela trata o marido? Como ele trata a esposa? São pessoas que eu quero conselhos bons. E é isso, meus amores, um beijo pra vocês, que Deus abençoe, tenha uma semana linda e até a próxima sexta. Tchau!